Olá, boa noite para quem está chegando. Quem for entrando pode ir me dando um retorno aí de como é que tá o áudio, se tá tudo ok. Boa noite todo mundo. Vamos lá para mais um Convida CRP. Boa noite, Maurício. Obrigada, o Maurício está dizendo que o áudio está bom. Marcela também, dizendo que está dando para ouvir bem. Vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada de hoje, então. Estou adicionando a Cristina, com quem a gente vai conversar sobre um tema bem relevante. Oi, Cris. Boa noite. Lu. Tudo bem? Tudo. Deixa eu silenciar meu telefone, senão ele vai ficar vibrando aqui. Tá certo. Vamos lá, Cris. Primeiramente, te agradecer por ter aceitado o convite para a gente discutir essa temática tão relevante, não só para a nossa categoria, né? Não só para os psicólogos, mas para a sociedade como um todo. Então, hoje a gente vai conversar a respeito da questão da violência doméstica nesse período de pandemia, né? Então, a Cristina foi convidada em virtude do trabalho que ela desenvolve na Defensoria Pública do Estado e vou deixar a Cris apresentar então um pouquinho da formação e da trajetória dela, das inserções profissionais que ela tem, para que vocês possam conhecer com quem a gente está conversando hoje. Tá bem, Lu, obrigada. Então, eu trabalho na Defensoria Pública desde 2013 e lá no final de 2013 nós constituímos um serviço chamado Centro de Referência em Direitos Humanos, que na época tinha sido em cofinanciamento pela extinta Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que licitava, né, editava, lançava editais de licitação para apoio de diversas iniciativas no campo dos direitos humanos, e a Defensoria então constituiu esse serviço, né, que existe até hoje. Qual era o mote desse serviço? Era o atendimento de pessoas que estivessem em alguma situação de violência, né, e de uma violência que atacasse, que de alguma forma ferisse seus direitos humanos, entre elas majoritariamente mulheres e pessoas acometidas por violência estatal, dentro do recorte de violência estatal, violência policial, com um recorte racial muito marcado. E aí, a partir daí, a violência contra as mulheres começa a ser, então, um tema sobre o qual eu me debruço de uma forma muito, muito intensa, muito orgânica, né? E que me faz, então, até hoje, reconhecer a importância de a gente precisar fazer a leitura dos processos de violência de gênero em todas as nossas áreas de atuação. Eu já não atuo mais nesse serviço, sigo atuando na Defensoria Pública, né? Hoje atuo num outro serviço, que é a Unidade Central de Atendimento aqui de Porto Alegre, né, onde muitas das demandas também são atravessadas por esse recorte, por isso ainda fazemos, mesmo não estando no CRDH, esse trabalho, né, de atendimento, de apoio psicossocial às mulheres, de articulação com a rede, né, e de tentativa de fazer incidir esse olhar, essa perspectiva de gênero no sistema de justiça, né, também é um trabalho constante meu e das minhas colegas. Né? Então, acho que basicamente em relação a esse tema, eu acho que esse é o meu percurso, né? Então, que vem desde 2013, sou militante feminista, né? Atuo sempre tentando me pautar, então, pelo feminismo mais aproximada nesse momento, assim, do feminismo ecossocialista, que eu acho que é algo bastante interessante para que a gente possa, como uma chave de leitura, para que a gente possa pensar, enfim, né, não só a questão do feminismo isolado, mas a questão do que ele tem a ver com o modo de a gente construir essa sociedade, esse sistema de organização da vida em que a gente vive, né? Então, claro, eu estou falando do meu percurso e estou falando também das ideias que me percorrem, né? Então tá, Cris. Bom, para a gente começar então a nossa conversa, né, e poder então
enfim, né, abordar essa temática, queria que tu pudesse, né, colocar um pouco desse entendimento, de uma espécie de compreensão, de conceituação do que é a violência doméstica, né, para a gente poder entender a complexidade disso nesse momento, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Uhum. Acho que é sempre importante a gente começar dessa base mesmo, né, de a gente pensar o que de fato é a violência doméstica e com que conceito a gente trabalha com ela, porque tem muitas formas possíveis de a gente conceituar, e a forma como a gente conceitua, ela vai influenciar muito diretamente a forma como a gente atua, né? Então, eu acho que para iniciar é importante a gente pensar com alguns operadores teórico-conceituais, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importantíssimo a gente situar que a violência doméstica, ela é uma manifestação dentro de um contexto específico, né, que é o contexto das relações conjugais, domésticas, afetivas, interrelacionais, né, interpessoais, de um contexto estrutural de violência, de opressão e exploração ao qual as mulheres estão sujeitas de diferentes formas, de acordo com os marcadores sociais que as atravessam, né? A violência, ela atinge de modo muito específico mulheres brancas, de modo muito específico mulheres não brancas, negras, quilombolas, indígenas, as mulheres que estão atravessadas, né, pelo marcador identitário das deficiências, as mulheres idosas e as mulheres jovens vão ter particularidades na forma como cada uma vivencia os processos de violência, né? E eu acho que uma coisa muito exemplificativa disso é, por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando fez seus 10 anos, em 2016, foi feito um levantamento, então, né, da efetividade da Lei Maria da Penha em relação aos feminicídios. E se identificou que os feminicídios, eles diminuíram para as mulheres brancas, mas aumentaram para as mulheres negras nesse período de 10 anos. Então, os estudos e as análises que não levam esse dado desagregado apontam a efetividade da lei. A efetividade da lei e das políticas. Mas quando a gente desagrega esse dado, a gente percebe que ela se aplica e ela tem consequências práticas, fáticas, na vida de forma diferente para mulheres que não são as mulheres para quem geralmente as políticas são pensadas, que são as mulheres brancas. Por quê? Porque são pensadas por pessoas brancas, né? E o que é isso? Isso quer dizer que uma pessoa negra não está prevista quando ela sofre uma violência, ela vai ter necessariamente, ela tem mais chances de ser morta per se? Não. Né? Tem uma diversidade de determinantes sociais que atravessam este fator, por exemplo, raça e etnia, né? Que estão conjugados com as condições de vida a que as pessoas negras estão mais expostas, né? Ou as oportunidades às quais elas não estão incluídas, né? Que vão fazer com que é uma questão sistêmica que faz com que o acesso ao direito, de uma forma muito multifatorial, seja negado. Né? Algo muito significativo, por exemplo, no contexto de Porto Alegre. A Delegacia da Mulher fica numa zona central da cidade. Como as mulheres da periferia acessam esse espaço? E aí, o acesso ele não tem a ver apenas com a distância, tem a ver com o custo para o transporte, tem a ver com a existência ou não de emprego para custear esse transporte, tem a ver com a existência ou não de rede de apoio ou de escola para poder deixar os filhos para poder chegar até esse local, né? Uma denúncia, ela gera uma judicialização, ela gera uma série de outros procedimentos que a mulher precisa ter que dar conta a partir disso, né? E esta série de procedimentos que ela precisa dar conta e as muitas portas em que ela precisa bater e ela precisa repetir essa história e muitas vezes ter a legitimidade do seu relato questionado, né? E a sua palavra questionada, tudo isso, em vez de ser necessariamente algo que lhe dá a certeza de que ela tem direitos, né? Muitas vezes a operação dessa rota crítica, como a gente chama, produz para ela o efeito contrário. A leitura de que ela não tem direitos. Se ela precisa pedir por esse direito, em tantos lugares ele é negado e ele é passado para a próxima porta, né? O recado é que ela não tem direitos. E a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, que o racismo estrutural, ele fecha portas para as mulheres e para as pessoas.
né? Da mesma forma como o capacitismo exclui muitas vezes a percepção de que existem condições específicas para as pessoas com deficiência, agora pensando para as mulheres com deficiência vivenciarem a violência e condições específicas para elas conseguirem superá-la, meios materiais para elas conseguirem superá-la, né? Meios sociais para que ela possa ser enxergada como um sujeito de direito e não um sujeito a ser tutelado. Né? Então, tem muitas, inclusive acessibilidade material. Ela precisa poder entrar naquela delegacia. Né? Ela precisa poder entrar na defensoria, ela precisa poder entrar num CRAS, num CREAS, num CRAN. Então, são diversas coisas que os marcadores sociais vão determinar na forma de vivência dessa violência e na exposição a fatores que podem amplificar essa violência, né? Ou mesmo agravá-la, ou mesmo cristalizar fatores que vão mantê-la numa condição que, por mais que não viva violência doméstica, viverá muitas outras formas de violência estrutural. Então, tudo isso para dizer que a multifatorialidade da violência, ela é também interseccional, né? E para a gente pensar especificamente a violência doméstica, de que produto ela é feita, digamos assim. Né? Porque que violência estrutural é essa? Né? Para além de pensar os efeitos que ela implica, né? É importante, no meu ponto de vista, a gente fazer um certo percurso teórico. Né? Violência doméstica contra as mulheres é uma forma de violência de gênero. E o que é gênero? Gênero pode ser, né, pelo menos assim, é um recorte conceitual que eu estou propondo aqui, é o pilar sobre o qual a gente constrói relações sociais baseadas nesta divisão abstrata, cultural, né, sobre o gênero masculino e o gênero feminino, e a partir disso determina normas para o exercício dos papéis sociais de acordo com o gênero designado para cada pessoa. Né? E estas normas sociais que determinam as formas de relacionamento, elas são atravessadas por relações de poder. Relações de poder que designam, então, que seguem uma certa ordem, né? E que ordem é essa? A ordem social patriarcal, que designa o que é o patriarcado, né? É um sistema articulado, complexo, né, histórica e culturalmente consolidado, né, e qualificado, depois eu quero falar um pouco sobre isso, qualificado de uma forma muito específica a partir da consolidação do capitalismo, que designa um lugar de privilégio, manutenção de um lugar de privilégio para os homens, e não quaisquer homens, já trago isso, né, e um lugar de submissão, de exploração e dominação para as mulheres, que devem viver a sua vida e pautar o exercício dos seus papéis sociais de forma a atender aos interesses que mantêm os homens nesse lugar de privilégio. Não quaisquer homens, por quê? Porque os homens negros, por exemplo, foram sujeitos à escravidão, né? Foram sujeitos a um processo de escravização. Não são todos os homens que são os detentores das insígnias que garantem a eles esse lugar de privilégio, né? E por isso o capitalismo, ele produz uma nova volta no patriarcado, que amarra o patriarcado com outros interesses que vão ampliar, digamos assim, se ampliar, se espraiar para não só um sistema de organização do modo de produção, um sistema econômico, e sim um modo de organização da vida, né? Que mercantiliza, que individualiza, né? E que, com as mulheres em específico, produz transformações que vão cristalizar certos lugares de uma forma muito romantizada, inclusive, né, como uma estratégia política, de uma forma muito romantizada para cristalizar certos lugares como aqueles lugares privilegiados, né, para a produção da subjetividade das mulheres, que vão enxergar ali um caminho privilegiado para a execução do seu papel na vida, digamos assim, né, que tem muito a ver com o trabalho reprodutivo. O que é trabalho reprodutivo? É tudo o que diz respeito à reprodução da nossa sociedade, né? E nisso entra a construção da nova prole, né? O cuidado da casa, o cuidado dos filhos, e de uma forma muito romantizada, como a Valesca Zanello, psicóloga pesquisadora da UNB, diz, né? O dispositivo materno, o dispositivo amoroso, a romantização desse papel do cuidado como um dom natural da mulher, né? Eu não sei se depois, de repente, eu entro um pouco nisso para eu falar um pouco mais
conceitual, Uhum. né? Então, por que que a violência doméstica, se a gente parar para pensar assim, nossa, quem é que concorda com que ela exista, né? Pareceria algo muito simples que ela não deveria existir. Mas por que que ela existe? Ela é ainda uma ferramenta muito eficaz do patriarcado, porque ela, por ocorrer em um espaço que é culturalmente sacralizado no nosso imaginário social, que é o espaço da casa, que é o espaço do relacionamento, que é o espaço da família, né? E por isso, para a gente pensar em enfrentamento de violência contra a mulher, contra os idosos, contra as crianças, a violência intrafamiliar, a gente precisa pensar que conceito de família a gente está trabalhando, que conceito de família a gente está fomentando com a nossa prática psi e para além dela, né? Como a gente vive esse processo de essencialização da família em torno de um modelo nuclear, heteronormativo, né, patriarcal, né, que determina então o pai como o chefe da família, o pater familias, e não é à toa que a gente fala, quando a gente fala de família, o termo família vem do latim famulus, que significa escravo doméstico. E se a gente for estudar, por exemplo, a origem do direito de família, que rege o direito que nós herdamos e construímos enquanto sistema jurídico normativo no Brasil, a gente se apavora de ver que o direito de família foi criado para legislar sobre a posse dos homens, ou melhor, a propriedade dos homens sobre todas as outras suas posses, né? Entre elas o patrimônio, não é por acaso isso, né? As mulheres e os filhos. Então, isso também guarda uma relação com o adultocentrismo que nós vivemos hoje, que é algo que a gente também precisa enfrentar no nosso imaginário social e nas nossas práticas sociais, no sentido de que só faz sentido a gente manter uma ideia, ou melhor, ser tão difícil, a gente ter tanta resistência em enfrentar, por exemplo, estou abrindo muitas janelas aqui, por exemplo, a ideia de que a criança e o adolescente tenham, de fato, direito à liberdade e que a gente trabalhe enquanto sociedade para produzir oportunidades para a autonomia da juventude, né? E a gente sabe que não é isso que a gente socialmente produz. Enquanto a gente ainda enfrenta tanto essa norma de gênero que coloca a subalternidade da mulher no lugar romantizado, como o adultocentrismo, que não permite maleabilidade para essa ideia em relação à juventude, para que a gente possa pensar a juventude desde um outro lugar, a gente segue reificando o quê? O lugar da chefia de família. E esse lugar da chefia de família é um lugar ainda muito associado aos homens. Muito embora a gente possa ver nas estatísticas IBGE, PNAD, todas as amostragens por domicílio, todas as amostragens estatísticas, né, IPEA, eles vão dizer o quê? A gente está vendo o quanto mais crescente está na nossa sociedade as chefias de família de mulheres. De mulheres, né? Isso mesmo. Cris, e como é que a pandemia, né? A pandemia ela modifica esse cenário? Se fala muito, né? A mídia traz dados, né? Em relação à questão da violência doméstica. A polícia fez, parece um WhatsApp, né? Então, assim, alternativas já estão sendo pensadas para lidar com isso. Mas especificamente, como é que a pandemia, né, interfere e agrava, né, e essa situação de violência doméstica, de violência contra a mulher que tu está nos explicando? Bueno, acho que até antes de a gente falar da questão da violência doméstica, ela agrava esse cenário de exploração e violência estrutural a que as mulheres estão sujeitas, tá? Dessa posição de subalternidade, né? E isso, bom, eu já falei um pouquinho da questão do trabalho reprodutivo, né? Eu acho que a condição da quarentena, o que ela exacerba, né? Ela exacerba muito fortemente essas questões culturais que a gente precisa ainda desconstruir, né? Que colocam sempre as mulheres na linha de frente para segurar os rojões, seja da família, seja nas comunidades. A gente está vendo aí como, por exemplo, são as mulheres que estão à frente das articulações populares e comunitárias para garantir cestas básicas, né, para garantir o acesso à água, né? Mas quem é que vai lá fazer o enfrentamento com os parlamentares? Quando a gente vê os comitês, quando a gente vê as organizações políticas acontecendo, muitas vezes são os homens, né? São os advogados que prestam essa assessoria, são os líderes comunitários homens.
né? Então, assim, a gente ainda tem essa divisão dos papéis, a mulher colocada nesse lugar de cuidado, mas não necessariamente do lugar da decisão. O quanto que a pandemia está influenciando no aumento das tarefas domésticas, na concentração de pessoas em casa, né? No cuidado dos idosos, no cuidado das pessoas doentes. E quem histórica e culturalmente exerce esses papéis? São as mulheres. E ao mesmo tempo, as mulheres são aquelas, a PNAD do ano passado, tá? A Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios demonstrava que as mulheres eram maioria, percentualmente, em praticamente todas as profissões que hoje estão na linha de frente, né? Limpeza, higienização, enfermagem, medicina, comércio, né? Então, as mulheres são mais expostas ao vírus e as mulheres estão cuidando mais da família em casa. Então, isso é uma condição para a gente pensar, inclusive, assim, ó, a produção de sofrimento psíquico que isso gera. Né? Quando é que as mulheres vão ter tempo para se cuidar numa situação como essa? Quando é que elas historicamente tiveram? E como é que a gente pensa que cuidado específico as mulheres têm que ter numa situação como essa? Né? Acho que isso, para a gente pensar um pouco esse cenário mais macro e estrutural. Tá? E em relação à violência doméstica, acho que cabe algumas questões. Assim. A ONU já vinha alertando há muito tempo, né? E não só a ONU, outros países também, né, apontavam assim o aumento dos índices, né, de violência doméstica e colocavam assim as possíveis razões que se repetem em boa parte dos locais, né? A maior convivência, mais tensões, né, principalmente nos relacionamentos que já tem algum fator abusivo, né? Então, portanto, tu vai estar mais exposta à violência. Imagina, a gente está quase há 4 meses. Quem pode em isolamento social, em quarentena, né? E quem não pode nesta jornada completamente surreal de trabalho e, ao mesmo tempo, de tentativa de distanciamento social. Né? Então, o aumento dos estresses, né, que o contexto de crise nos coloca, a possibilidade ou já a realidade do desemprego, a perda da renda, né, que agrega um fator, então, de crise, né, um fator de crise importantíssimo. Além disso, né, o isolamento social, ele dificulta ou mesmo ele impede o acesso à rede de apoio, o acesso aos serviços existentes, né? E existe ainda colocada a discussão, por exemplo, os serviços de saúde, ok, os serviços de saúde são considerados essenciais desde sempre, é óbvio que é muito bem desenhada a linha, né, que desenha o que os serviços de saúde precisam fazer numa pandemia. Mas os assistência social, por exemplo, essa é uma discussão em aberto ainda, né? Ainda não está bem definido pelas políticas, principalmente pelas normativas no âmbito federal, pelo menos é essa a discussão da qual eu participo, que eu escuto, assim, de que esse papel ainda precisa ser mais bem desenhado. Então, serviço de assistência é essencial ou não é essencial? Estão abertos, mas para fazer o quê, necessariamente? Né? E a gente sabe que, por exemplo, os municípios menores que não vão ter um serviço especializado como um CRAM, esses serviços vão contar com o CREAS, né? Ou mesmo no CRAS, para ter um apoio, um atendimento interdisciplinar para as mulheres, né? E aí, esse atendimento está pensado dessa forma, né? A política se reordenou para pensar especificamente esse atendimento? Não necessariamente, né? Mesmo os serviços especializados, eles não havia uma garantia de que eles estivessem de que eles fossem considerados essenciais. Hoje, inclusive, foi aprovada, perdão, não sancionada, foi aprovada no Congresso uma lei, eu não tenho o número de cabeça, mas posso olhar aqui na minha tela depois, uma lei que precisa que os serviços de atendimento às situações de violência sejam considerados essenciais, né? E que também as denúncias de violência doméstica com pedido de medida protetiva possam ser feitos todos online, com a garantia, não sei como isso vai ser normatizado, nem regulamentado, com a garantia de interação online. Porque o que é que nós tínhamos até então, né? As delegacias construíram, então, ferramentas online, o Delegacia Online, que já era existente aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, ele nunca poderia ser usado, fora do contexto de pandemia, para registro de BO de violência, relativo à violência. Mas no contexto da pandemia, isso foi aberto. E só que para que a mulher pudesse fazer uma denúncia de violência doméstica que implicasse lesão ou que implique o pedido de uma medida protetiva, ela teria que ir na delegacia de qualquer forma, né? E aí a gente tem
duas questões. Uma, né, a dificuldade de acesso aos serviços e, segundo, a dificuldade de acesso a esse meio digital, que é um meio completamente estrangeiro para nós. A internet não está acessível para todo mundo. E registrar um BO sem qualquer tipo de suporte, sem ideia de o que esse BO vai produzir, sem poder falar com outra pessoa, é algo absurdamente assustador, né? Eu não denunciaria numa situação como essa. Entendo que as mulheres não denunciam. E o que os números mostraram a partir da pandemia é que as denúncias diminuíram e os feminicídios aumentaram. O feminicídio é o único número que nunca mente, porque todos os outros números vão estar subnotificados, porque a gente não tem as denúncias ao mesmo passo das ocorrências, dos acontecimentos de violência. Mas um feminicídio sempre vai ter algum tipo de registro, né? Então, ele é sempre um número mais fiel para a gente se guiar, né, sobre o impacto de determinada situação, de determinada política, de determinada conjuntura no contexto de violência contra as mulheres. E, ao mesmo tempo em que tinha a diminuição de denúncias, tem o aumento de relatos e denúncias informais de violência nas redes sociais, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma edição em abril, se não me engano, né? Ou seja, o que nos diz? As mulheres estão desprotegidas, né? Porque elas estão precisando de suporte, elas estão colocando isso, né, a público, mas elas não contam com os recursos institucionais, né? E aí cabe talvez uma outra questão de se pensar, tá? Que é de fato para a gente pensar o alcance de fato, né? Mesmo desse projeto de lei de agora, né? Que eu não estava programado para falar dele, mas mesmo antes dele. Mesmo com ele, né? Mesmo com ele. Porque qual é o foco dessas iniciativas que se pautam na ideia da denúncia, né? No meu ponto de vista, ele retira do debate diversas outras questões que são essenciais de se construir, tanto enquanto política pública, né? Quanto enquanto transversalização dos serviços, né, na lógica de funcionamento dos serviços, de se pensar, inclusive, questões de recursos, benefícios assistenciais, etc. Tem toda uma questão de organização da vida material que não está preconizada nas denúncias, né? A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é um documento nacional de 2011, tá? Que se baseia, então, na Convenção de Belém do Pará, né, que é uma das convenções mais importantes para a gente pensar conceito de violência contra a mulher, né, e compromisso estatal da nossa nação, né, na constituição de pactos, planos e políticas efetivas para o enfrentamento da violência, né, de organização de fato de como essa política vai se desenhar. A Política Nacional de Enfrentamento, ela preconiza 4 esferas para que a gente possa pensar que a violência está sendo enfrentada, né? O combate, que vai envolver a questão criminal, denúncia, proteção policial e a judicialização, né? Entre eles a medida protetiva, né? E a responsabilização dos agressores. A prevenção, na qual eu elenco aqui, por exemplo, a prevenção que influencia, e aí voltamos ao adultocentrismo, a prevenção que tem um papel enorme a ser cumprido pelas nossas políticas de formação dessa juventude, a educação, né? A assistência, de fato, que são os serviços que atendem a mulher, e dentro dessa assistência, a rede de serviços não é apenas a rede especializada, a Delegacia da Mulher, CRAS, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Todo e qualquer serviço que, abertas as suas portas, possa receber uma mulher em situação de violência. A saúde recebe mulheres em situação de violência e tem que atuar nisso. A assistência recebe mulheres em situação de violência e tem que atuar nisso. As universidades precisam produzir pesquisas nisso, tem projetos de extensão nisso. As organizações da sociedade civil se articulam para fazer o controle social dessas políticas, né? E para propor novas políticas, para construir um plano, para brigar pelo plano plurianual dos seus municípios e do seu estado, para preconizar, então, verba, orçamento, planejamento de ações programáticas dentro do desenho de uma política para as mulheres no município, né? Interligada, transversalizando a perspectiva de gênero, né, de reconhecimento, então, do enfrentamento a essa violência estrutural e todos os determinantes que mantêm as mulheres numa condição de desigualdade na sociedade, portanto, não é só serviço de atendimento à violência, né? Política para a mulher é olhar para esse todo, né? Então, eu fiz só esse parênteses para voltar aqui. Combate, prevenção,
assistência e garantia de direitos. Dentro de garantia de direitos, a gente tem políticas de garantia dos direitos fundamentais. Moradia. Moradia é uma específica muito importante, né? Acesso ao emprego e renda. Então, como é que a gente vai pensar que recrudescer apenas o combate vai, de fato, fazer alguma diferença nesse momento, quando isso é historicamente sempre o foco do enfrentamento é sempre jogado para essa esfera do combate, né? Ela sobrecarrega o judiciário, que dá respostas incompletas, é lógico, né? A esfera do combate, a preconização, melhor dizendo, né? Assim, a ênfase excessiva apenas na esfera do combate, ela reproduz a cultura de julgamento e de culpabilização das mulheres, porque as mulheres não precisam só disso, então elas não vão denunciar. Ou elas vão denunciar, elas vão retirar a denúncia. Porque quando elas fazem a denúncia, elas fazem na expectativa de que outras portas vão se abrir. Se as portas não se abrem, elas precisam voltar para os seus agressores, né? E elas vão ser julgadas, elas vão ser revitimizadas, elas vão ser culpabilizadas. E isso vai levar ao quê? Aquilo que eu falei lá no início, né? A percepção de que elas não têm direitos, de que elas não têm capacidade de individualização dessa pena, né? Dessa penúria que é viver numa situação de violência. Então, a gente precisa pensar que, no mínimo, o enfrentamento à violência precisa pensar numa situação como hoje, na pandemia, a gente pensar as condições materiais de subsistência das mulheres, né? Num contexto absolutamente desafiador, que é um contexto de crise em que a gente sempre vai estar numa posição que é ao contrário, que é de não mudar a situação por resguardo. Mas a gente precisa considerar que tem mulheres que precisam, sim, mudar essa situação. Precisam se mudar, precisam se esconder, precisam abandonar seus empregos para poder sobreviver, né? Para poder não serem mortas. Precisam reconstruir sua vida em outro lugar. E vão contar muito menos com a sua rede de apoio hoje. Porque a sua rede de apoio perdeu o emprego ou é idosa e não pode recebê-la na sua casa, né? Ou então está sobrecarregada com outras questões, outras tarefas que a pandemia também está colocando. Então, o desafio é muito complexo. Ele não se encerra no combate. Estamos chegando na metade da nossa live. Eu vou destacar alguns comentários que foram rolando. Uma pessoa pediu indicação de livros, de autores sobre o tema. Cris, de repente, no final, se tu puder colocar algumas dicas, tá? Uma pessoa perguntou sobre a questão do acolhimento institucional. A Carla questionou a questão da permanência dos comentários, né, que ficam no teu rosto. Carla, infelizmente, é algo que é do Instagram. A nossa ideia é que a gente possa realmente dialogar com o público, né, que as pessoas que entram para assistir a live possam, né, fazer os seus comentários, fazer perguntas e interagir conosco, tá? Então, por isso, né, a gente mantém os comentários ativados, apesar de a gente saber que, né, esteticamente não fica muito legal, mas é o que o Insta, né, nos possibilita neste momento, tá? Não sei, eu acho que quem entra pelo Instagram, no computador, a tela, como ela é maior, eu acho que os comentários talvez não fiquem na frente. Se tu quiser olha fazer aí, isso, colega. Mais uma dica tecnológica para esses tempos virtuais. Fala do acolhimento. Sobre o acolhimento institucional, eu não sei muito bem qual é o foco da tua pergunta, tá? Mas eu pensei numa coisa que eu acho muito importante a gente debater. Por acolhimento institucional, tem duas questões a pensar, né? Acolhimento institucional acaba sendo o termo que a gente utiliza para acolhimento institucional como medida de proteção de crianças e adolescentes, né? Não é o termo que se usa para as mulheres, a gente usa abrigamento, justamente para diferenciar, tá? Inclusive, tem um documento que eu recomendo também dentro dos documentos das normativas nacionais, que é a Política Nacional do Abrigamento. Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência, tá? Também ali de meados de 2011, se não me engano, tá? E o acolhimento, mas tu trazendo a questão do acolhimento institucional, eu acho que vale pontuar isso, tá? E as meninas que sofrem violência? E as adolescentes? E as meninas e adolescentes que estão vivendo, né, relacionamentos violentos e que sim, podem ser relacionamentos tão violentos a ponto de ter risco de morte como relacionamentos adultos, né? Como elas organizam a vida a partir disso? Qual é o serviço que atende elas? Porque, teoricamente, não é o CRAM. O CRAM não trabalha com o ECA. Ele trabalha com a Lei Maria da Penha e as outras políticas de atendimento à mulher, né?
Onde uma adolescente em situação de violência é atendida? Qual é a rede? É a rede de proteção a crianças e adolescentes. Esta rede faz a leitura do recorte da violência de gênero? É uma pergunta que eu coloco para a gente debater. O ECA faz o recorte de gênero? Isso é um questionamento trazido, inclusive, por pessoas com quem eu já dialoguei, que participaram da mobilização pela aprovação do ECA e que tentaram inserir de uma forma mais abrangente o conceito de infância para além de um conceito universalista, que abarcasse, por exemplo, gênero, raça e deficiências. E isso não foi contemplado na época por questões mil que muitas vezes não se pode fazer tudo no mesmo momento, né? Mas hoje, por isso, inclusive, tem alguns debates sobre a revisão do ECA. O que num contexto hoje de recrudescimento do fundamentalismo, de algumas armadilhas em relação à proteção da infância e da adolescência, né? A gente está vivendo, por exemplo, agora, um momento em que o Conselho Nacional, o CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas, aprovou por unanimidade regulamentação de acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. Isso é muito preocupante. Muito. Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito. Então, no momento desses dias da criança e do adolescente, todos os preceitos da luta antimanicomial, né? Acho que não é à toa, assim, que também, né, essa dupla aqui nessa conversa se configurou, né? Porque, sem sombra de dúvidas, esse tema, né, ele repercute, ele faz parte do escopo do trabalho, né, do meu trabalho como, né, psicóloga de um CAPS, como trabalhadora da saúde mental. Exato. Cris... Não tem como a gente dividir as pautas, né? Mas eu só queria fechar essa janela, então, do abrigamento, o abrigamento hoje, ele também tem um desafio que é o Covid, né? O confinamento. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, a casa de acolhimento que nós temos para mulheres da rede municipal, ela teve que diminuir o número de vagas. Porque ela não pode ter aglomeração de pessoas. Né? E da mesma no interior, a gente vive uma realidade que eu acho importante pontuar, tá? De, historicamente, nos últimos 5 anos, mais ou menos, tá? Mais 6, o fechamento de muitas casas-abrigo, né? E isso vem andando junto com a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, né? Que foi fechada no apagar das luzes do ano legislativo de 2015, se não me engano, ou 2014, agora me falhou, tá? Um pouquinho antes do governo Sartori assumir. E a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres derivou na fragilização da Rede Lilás, né, que é a rede, né, que pensa, então, a articulação das políticas as políticas de forma intersetorial, né, para o enfrentamento da violência, e pensa, então, ações estratégicas e a costura estratégica entre municípios, né, isso era uma ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que hoje está uma coordenadoria da mulher dentro de uma outra secretaria do Estado. Diminuição de escalão de secretaria para coordenadoria implica o quê? Não ter autonomia orçamentária, não ter autonomia de gestão, implica muitas coisas que representam a prioridade política alta ou a não prioridade dentro de uma gestão, né? O mesmo aconteceu aqui em Porto Alegre, né? A existência dessas coordenadorias, inclusive, elas não significam em si, né, o compromisso de uma gestão em tocar essa política da forma como eu entendo que ela deva ser tocada. Muitas vezes ela não cumpre esse papel. Então, por isso, de novo, o controle social é importantíssimo, né? Desculpa, Lu, eu te cortei, eu só queria fechar esse... Não cortou nada, a gente está numa ótima conversa. A Sabrina pergunta se a live fica gravada. Fica sim, ela fica salva lá no nosso IGTV, que as pessoas podem acessar através do nosso canal do Insta, né, do Conselho de Psicologia RS. O Rafael destaca, né, que o CONAD nem pode regulamentar isso, ele se refere à questão das comunidades terapêuticas, que é uma atribuição do CONANDA e que sim, é absurdo, né? E vamos nos mobilizar em relação a isso, né? Cris, e me diz uma coisa, acho que é bem importante, né, a gente poder
enfim, né, poder pensar a psicologia nisso, né? Então, como é que a psicologia pode contribuir neste momento e neste momento de pandemia, né, para o enfrentamento destas violências, né? Acho que a gente abriu aí, né, um leque de muitas especificidades e todas elas extremamente relevantes. Só vou pedir 10 segundos para eu puxar minha régua, que eu tô vendo que a minha bateria tá drenando, eu vou carregar aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Live tem disso. Não me dei conta de colocar antes. Peraí, ela já tá aqui. Pessoal te elogiando, Cris, gostando muito da live, que bom. A gente planeja com muito carinho essas temáticas. Aproveito também já que é um momento, né, de parabenizar, agradecer toda a equipe da comunicação do CRP, né, que também possibilita que esse momento possa acontecer. Por trás, né, desse momento tem muita gente planejando e nos auxiliando. Pronta, Cris? Peraí que agora isso implica um equilíbrio do fio aqui. Complicado. Ai, meu Deus, eu devia ter planejado Isso a antes, Globo não planejei mostra, isso não tem aquela, pessoal, né? Não, Agora quem sabe fazer posta isso, a depois Globo não a mostra. foto de como é que estruturou a live, como é que equilibrou o celular, a gente faz Tá mil segurando. malabarismos. Eu vou ficar segurando, tá? Tá bom, não. Vamos lá, então. Bom, E a psico com tudo psicologia. isso? Tá, eu acho que assim, ó, a psicologia ocupa lugares muito estratégicos, tá? Ela tem um papel muito estratégico. Acho que historicamente a gente já tem, mesmo antes de pensar a pandemia, tá? Enquanto saber, a gente tem um desafio muito importante, que é a superação de alguns modos de pensar que são herdeiros de saberes positivistas, que são saberes muito normativistas, que compartimentalizam os modos da gente conhecer as coisas, né? Que são saberes colonializados, que são saberes normatizados dentro dos eixos que estruturam as nossas desigualdades históricas, algumas das quais eu já citei, né? O racismo, o capacitismo, a heterocisnormatividade. A psicologia historicamente serviu para a legitimação dessas desigualdades, né? O nosso sujeito cognoscente, o sujeito da nossa psicologia, o sujeito cognoscente, né? Ele é um sujeito calcado nessa noção eurocêntrica, né? De um sujeito masculino, branco. Você lembra daquele quadro do Leonardo da Vinci, O Homem Universal, não sei o quê? É isso, né? Existe uma universalidade em torno desse sujeito. E a mulher é o outro desse sujeito, né? O negro é o outro desse sujeito. O indígena é o outro desse sujeito. Né? A pessoa com deficiência não é sujeito para o imaginário social que está subjacente a esse arcabouço científico positivista. Né? Então, a gente precisa enfrentar esse sujeito da nossa ciência, né? Porque os nossos saberes, eles são ferramentas de intervenção, eles não são só uma questão teórica deslocada da nossa forma de fazer, né? Então, por isso a gente precisa superar esses modos tradicionais de construção de saber, tá? Para não replicar a cultura dominante. Qual cultura dominante? É essa que eu estou falando, a patriarcal, né? Que numa situação como hoje da pandemia, né, naturaliza esse lugar de sobrecarregar as mulheres, que naturaliza a culpabilização das mulheres pelo que acontece de errado na vida dos relacionamentos, né, que não supõem para elas lugares de autonomia, de emancipação, né, e dentro dos diversos recortes, né, que não supõem sequer as mulheres com deficiência como mulheres, né, conversando com uma grande amiga uma psi com deficiência que é militante pelos direitos das pessoas com deficiência, né, ela me traz o seguinte: nós, mulheres com deficiência, contraditoriamente, né? Olha que contradição isso, porque né, enquanto mulheres, a pauta das mulheres é a de que a gente possa desconstruir essa norma de gênero, as mulheres com deficiência precisaram, historicamente, por muito tempo, lutar para ser reconhecidas como mulheres. Porque a deficiência, ela desindividualiza, dessubjetiva os corpos no nosso imaginário social, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, vencer todos esses preceitos, esses preconceitos, né? E se a gente for pensar os processos de cuidado, tá, das mulheres, para além da psi, mas processos de cuidado do qual a psicologia participa, né? São atravessados por todos esses ideais que tutelam as mulheres, infantilizam, no caso das mulheres com deficiência, ou mesmo com a questão da docilidade das mulheres, né? Desumanizam as mulheres. E aí alguns recortes, por exemplo, as mulheres brancas, Sueli Carneiro, que me pediu indicação,
Sueli Carneiro tem um artigo muito interessante chamado Enegrecer o Feminismo, e ela tem uma tese, a tese de doutorado dela, pesquisem na internet, é excelente para a gente poder entender de fato, né, o quanto que a luta social precisa ser recortada racialmente, que raça é um eixo estruturante da desigualdade na nossa sociedade, né? Porque ela fala do epistemicídio, né, da população negra, que é a gente não poder não reconhecer em uma pessoa negra um sujeito cognoscente, e sim um objeto de estudo, né? Alguém que não pode pensar por si, que não tem um saber de si. Porque o saber é branco, o saber é universal, né? Esse universal eurocêntrico. Bueno, então a gente desumaniza as mulheres, colocando elas num lugar as brancas de bonecas, frágeis, passivas. A gente, ao contrário, as mulheres não brancas, como a Sueli Carneiro coloca, são colocadas num lugar de animalidade selvagem, né? Que tem que ser dominadas e que são muito mais sexualizáveis, né? E que, portanto, podem sofrer mais dor. Aí eu vou colocar vou abrir mais um parênteses. Eu sei que eu ainda não cheguei na tua resposta, tá, Lu? Colocar mais um parênteses. Por que a violência obstétrica é uma violência praticada muito mais contra os corpos das mulheres negras? Por que as mulheres negras recebem muito menos anestesia no SUS? Né? Isso diz um pouco do lugar, da construção do lugar do corpo das mulheres negras, né? Na nossa cultura branca. Ou mesmo esses processos de cuidado, que na verdade são processos que se revestem com a consigna do cuidado, mas que são processos de culpabilização, porque não enxergam as mulheres como autônomas, né? Culpabilizam as mulheres que não seguem as normas de gênero, estas que vão fazer com que os corpos delas sirvam para este ideal produtivo do qual as mulheres LGBT, as mulheres LBTs, melhor dizendo, as lésbicas, bissexuais e trans não participam. Elas não correspondem a esse ideal, né? Assim como as mulheres com deficiência, elas não se tornarão as cuidadoras no imaginário social, elas precisam ser cuidadas, porque a gente carrega o imaginário, a gente carrega o nosso imaginário com a ideia de que pessoas com deficiência não são autônomas também, e que precisam ser cuidadas. Agora, imaginem para uma mulher com deficiência, se o nosso imaginário já supõe a dificuldade de reconhecer a capacidade das mulheres per se, né? Como é que a gente supõe isso numa mulher com deficiência? A gente precisa atravessar outras barreiras que a gente socialmente produziu, né? Então, quando a psicologia desconstrói estes pressupostos na produção dos seus saberes, ela se deixa atravessar, ela se deixa transversalizar por uma perspectiva de gênero e contribui para a desconstrução desses ideais sociais e culturais que favorecem a manutenção das mulheres, tanto nas relações íntimas de violência, quanto na condição de opressão estruturada nos modos de organização da nossa sociedade, né? Então, assim, como é que a psicologia dialoga com a construção de modos de fazer, a gestão dos serviços, a construção e planejamento de estratégias de atuação em diferentes espaços, né? Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, nas políticas públicas de saúde mental, né? Para isso eu me vale muito da Valesca Zanello, né? Por exemplo, ela fez uma pesquisa, ela faz muitas pesquisas sobre saúde mental e gênero. Ela fez uma pesquisa entrevistando profissionais de CAPS. O que ela identificou? Os profissionais identificam que as mulheres, uma enorme quantidade das mulheres, adoecem atravessadas por processos de violência. Então, na narrativa das mulheres, os processos de violência, né, doméstica ou de invisibilidade a invisibilização dos seus processos de cuidado doméstico, né, pelo qual ela espera algum reconhecimento, mas como ele é uma condição de exploração, ele não vai ter reconhecimento. Então, a violência estrutural contra as mulheres está ali atravessada. E a doméstica muito especificamente. Mas não reconhecem que a sua prática precisa atacar isso, precisa enfrentar isso. Entendo que não, isso não é prática de saúde mental. A prática de saúde mental é cuidar da saúde mental. Isso é outro serviço que vai cuidar. Então, assim, a gente não pode compartimentalizar, né, os processos de vida dessa forma. O que é a produção de saúde mental para uma mulher que sofre violência? Sair da condição de violência é produção de saúde, gente. Então, como é que a gente ajuda com isso, né? Para além dessa normatização do processo de cuidado em saúde mental dentro desse saber biomédico, né, dos diagnósticos, etc., ou dessa ideia normatizante, mesmo quando a gente vai trabalhar em perspectivas mais progressistas, digamos assim, né, de saúde mental, como é que a gente faz entrar o viés de gênero aí dentro, né? Ou mesmo se a gente for pensar assistência social, né, as políticas públicas de assistência social, como é que a gente pode pensar a concessão de benefícios, a inserção nos programas sociais, a inserção no acompanhamento familiar, como é que ela traduz o enfrentamento
tá, dos condicionantes estruturais da violência. Como é que ele atua para a emancipação das mulheres, né, com desenhos específicos para favorecer essa emancipação das mulheres com deficiência, das mulheres negras, das quilombolas indígenas, das mulheres que não são aquelas que são vistas socialmente como as que são os sujeitos do cuidado, né? Como é que a gente incorpora essa perspectiva de promoção de direitos humanos na concepção de promoção de cidadania, né? Se a nossa concepção de promoção de cidadania, né, dentro da assistência social é uma concepção universal, que a gente promove ela da mesma forma para distintas vidas, tem um problema aí, né? Então a gente precisa revisar essa nossa concepção, né? Um exemplo de quando isso não acontece, tá? E aí eu vou citar um exemplo rapidamente de algo que assim, vou tentar trazer alguns elementos assim que me lembram da minha prática, tá? Quando a gente, por exemplo, trabalha num município pequeno, em que não tem, em que os empregos são de indústria, né? E essa indústria então, emprega apenas homens. Se ela emprega apenas homens que são trabalhos braçais, que precisam de força. Então elas só reconhecem esse papel podendo ser exercido por homens. Nessa cidade, não tem emprego para as mulheres. E não se desenha uma política de emprego e renda para essas mulheres, por quê? Porque socialmente se entende que as mulheres vão estar em casa cuidando dos filhos. Portanto, nessa cidade, por exemplo, não tem restaurante e nessa cidade não tem creche. Se uma mulher precisa ir para essa cidade e ela é solteira, como é que ela vive? Ela não vive, entende? Porque ela não tem oportunidade para ela. Porque a heteronormatividade vai dizer que ela precisa casar com um homem para ser sustentada por ele. Então, como é que uma política de assistência social numa situação como essa vai pensar o desenho do seu processo de acompanhamento familiar quando desfecha, então ela vai conceder um benefício social até ela poder fortalecer essa família. Como é que ela vai fortalecer a família? Ela vai fortalecer, na verdade, né, o marido. Ela vai poder oferecer oportunidades ou fomentar a abertura de oportunidades para a emancipação deste homem. E essa mulher vai ficar subjugada às possibilidades desse homem. Isso não é emancipação da mulher. Então a gente precisa pensar o familismo dentro das políticas de assistência social, por exemplo, né? No cenário privado, como é que a gente faz isso na clínica? Né? Como é que a nossa escuta clínica transcende os conceitos da nossa linha teórica para pensar que gênero é um atravessamento que não pertence a uma linha teórica só? Como é que a tua linha teórica, por exemplo, de tu aí, psicólogo ou psicóloga clínica que está me escutando, qual é o entendimento que a tua linha teórica tem sobre o processo de violência contra a mulher? Qual é a leitura de gênero que a tua linha teórica traz? Essa é uma desconstrução importantíssima que a gente precisa fazer, né? Então, e qual é a leitura que a nossa psicologia de hoje, as ferramentas que a nossa psicologia de hoje pode nos trazer para a gente fazer a leitura dos fenômenos que a pandemia está nos trazendo? Porque a gente não tem como pensar que a violência contra as mulheres está desagregada ou está desarticulada, né, desse processo de crise que está colocado, que está deflagrado e visto, emergido, né, a partir da pandemia, né? Então, acho que, essencialmente, esse é um momento em que a ideia de família precisa estar, essa ideia de família, de lar, né? E para isso a gente precisa pensar política habitacional, né? Qual é o papel de uma política habitacional que nunca existiu nesse país, que sempre se pautou pela especulação imobiliária, que sempre se pautou pela moradia como um privilégio, não como direito, né? Então, como é que a gente pode pensar os efeitos hoje, na pandemia, de nunca ter sido construída de fato uma política habitacional popular, comunitária, que desse oportunidade para todos, né? Então, a gente precisa que a nossa psicologia se aproxime dessa reflexão. A gente precisa que a nossa psicologia se aproxime da reflexão sobre a fome que a gente está hoje vendo como se fosse um grande produto novo da pandemia. Essa fome sempre existiu. Então, como a psicologia faz a leitura das crises de sempre para ela pensar a crise de hoje? Acho que é isso por agora. Não sei se tem mais perguntas, Lu. Não, Cris, muito bom. Eu acho que é bem, né, muito, muito pertinente, né, isso que tu traz porque às vezes, né, parece que a gente fala apenas de um lugar que é da política pública, né, e eu acho que a gente precisa abordar, né, a escuta clínica independente da linha teórica, né, a clínica, ela é política, né, e eu acho que é muito interessante quando a gente consegue pegar um tema como esse e transversalizar, né, para os mais diversos
modos, para, enfim, né, para as muitas facetas, né, que tu traz em relação a isso. A gente tem mais 5 minutinhos, né? Todo mundo sabe que Instagram, quando completa 1 hora, ele encerra a live, assim, né? Então, Cris, vou pedir para que tu, enfim, faça, né, um breve fechamento para que a gente possa ir encerrando, então, o nosso Convida CRP de hoje. Tá. Acho que é importante falar sobre... Eu acho essencial a gente poder falar sobre um pouco do que está acontecendo, assim, né? A gente precisa, para a gente enfrentar a violência contra a mulher, a gente precisa enfrentar as normatividades que estão colocadas num sistema que prevê a existência dessas violências, né? É um sistema que prevê a morte, é um sistema que prevê a exploração, prevê isso porque ele não só pretende que... por isso eu falei antes que eu acho essencial que a gente possa pensar a luta pela superação da violência contra a mulher, ela precisa estar também alinhada com o enfrentamento dos efeitos nefastos do capitalismo. Ela não pode ser separada. Por quê? Porque o capitalismo, ele é um dispositivo estruturante das desigualdades a partir de diversos eixos que se atravessam. Antes eu falei do racismo, dos processos de escravização e colonizações, né? A gente estava falando antes do trabalho reprodutivo como sendo esse trabalho para o qual as mulheres são forjadas, então, a ocupar. Esse trabalho que, diferente do trabalho precário, ou melhor, diferente não, de uma forma ainda mais intensificada, o trabalho precário que o capital nos coloca, nos joga a exploração, né, a alienação nos processos de trabalho para o acúmulo de poucos, né, e esse acúmulo, ele não se resume à exploração das pessoas, eles colocam também a exploração dos animais, a exploração dos recursos naturais, da natureza, como sendo um recurso do qual a gente pode pegar e expropriar o que a gente quiser, né? Os saberes indígenas nos colocam aí o quanto que é necessário ver a humanidade de outra forma. A humanidade não pode se ver descolada ou superior, por exemplo, à natureza, né? A natureza está nos dando. O Covid é uma produção, né? Que de alguma forma um recado, né? Vejam bem, exatamente, estamos produzindo. Né? Tem um artigo do canal Outras Palavras que fala, né, sobre a pandemia sendo um produto da desenfreada acumulação a que o capitalismo nos coloca a produzir, que está atravessado, por exemplo, na forma como a gente produz pecuária intensiva, né? Como a gente faz a produção animal, aproximando cada vez mais a vida domésticos, digamos assim, a vida silvestre, e a gente vai avançando sobre as terras da natureza, e a gente vai cada vez mais se conectando com essas terras como se a gente tivesse direito de se aproximar dessas outras vidas, né, e de alguma forma tirar delas as coisas que agora a gente está vendo produto, né, dessa extração, né, então não existe nada de acidental nessa pandemia, assim como não existiu nada de acidental em Mariana ou Brumadinho, por exemplo, né? Assim como não existe nada de acidental no aumento da violência doméstica. Assim como não existe nada de acidental na morte do menino Miguel. E digo isso para fechar dizendo que se a gente não olhar o enfrentamento da violência afastado da discussão sobre o capitalismo, sobre a discussão sobre gênero, raça e classe, a gente vai seguir protegendo apenas a mulher branca que se dá o direito, que pensa que empoderamento, e pensar que empoderamento é ocupar lugar de poder. E não é isso. É desconstruir a lógica de concentração de poder. Porque a dona Sari, a mulher que, de alguma forma, né, que tá aqui representada como a elite branca que joga a juventude negra da janela, ela está muito empoderada, muito bem obrigada, não é? Então, a gente precisa pensar que empoderamento vai para além de poder ocupar um lugar de poder. É coletivo. A gente desconstrói de forma coletiva a lógica de concentração de poder. E por isso, nada do que a gente faz é individual. E tudo que a gente faz é político.
Muito bom, Cris. Muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Vamos encerrando aqui para que a live possa, né, ficar lá no nosso IGTV, para que quem não pôde estar aqui nesse horário, quem está com problema de conexão, possa depois também, né, acompanhar essa conversa que foi ótima. Obrigada, Cris. Referências de leituras. Vou dizer uma correndo. Senão eu vou perder. Tá. Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa. Hela Yatsafiotti, Gênero, Patriarcado e Violência. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Leiam também um artigo da Vânia Pazinato, procurem na internet, que fala sobre a misoginia no sistema de justiça, aplicação da Lei Maria da Penha. Leiam Sueli Carneiro, Enegrecer o Feminismo. Tá, chega. É isso. Beijo, Cris. Tchau, tchau, pessoal. Leiam o Dia das Mulheres com Deficiência do coletivo Ellen Keller. Beijo. Beijo. Tchau.